Eu não deveria estar em casa tão cedo. Tinha trocado turno com um dos outros caras no depósito, o Jorge, eu acho, porque ele precisava buscar o filho. Então, bati o ponto por volta das 13 horas e 30 minutos, em vez das 18 horas de sempre, e decidi fazer uma surpresa para os meus pais comprando as compras do mês no caminho de casa. Apenas o básico: leite, ovos, uma pizza congelada para o jantar. Eu não esperava uma festa ou mesmo um agradecimento. Nunca foi assim que as coisas funcionaram na nossa casa, mas achei que talvez eles apreciassem. Talvez fosse uma daquelas pequenas coisas que me renderiam um "Ei, valeu, Tiago". Esse é o meu nome, Tiago. Eu tinha 27 anos, ainda morando com os pais na época em que isso aconteceu. E acredite, eu sei como isso soa. Eu não tinha orgulho disso, mas era prático. Estava pagando dívidas do FIES, economizando para um carro usado que não engasgasse em subidas e tentando juntar o suficiente para me mudar sem cair em um buraco negro de aluguel e miojo. O trato era que eu pagava R$ 1.000 por mês, limpava minha sujeira e não atrapalhava. Essa última parte era cláusula não escrita. Meu irmão Rodrigo, por outro lado, bem, o Rodrigo era o filho de ouro. Ele é 2 anos mais novo que eu, 25, charmoso, sempre sabia dizer a coisa certa no momento certo. Ele é o tipo de cara que os professores adoravam no ensino médio, mesmo entregando as redações atrasadas. O tipo que podia bater o carro em uma cerca e, de alguma forma, fazer o vizinho pedir desculpas por ter colocado a cerca ali. Você conhece o tipo. E, para ser honesto, eu não o odiava por isso. Eu costumava admirar. Pensava que talvez um pouco desse brilho passasse para mim se eu ficasse perto o suficiente. Mas, com o tempo, comecei a notar o padrão. Toda vez que eu tirava um 8,5, ele tirava um 9,0. Quando conseguiu uma promoção no depósito, ele acidentalmente recebeu uma oferta de estágio melhor remunerado através de um dos amigos do meu pai. Quando paguei a primeira parcela grande do meu empréstimo estudantil, minha mãe mal olhou para o comprovante que prendi na geladeira. Enquanto isso, quando Rodrigo lembrava de colocar a roupa suja no cesto, eles faziam um jantar comemorativo. Ok, não literalmente, mas você entendeu o ponto. Ainda assim, eu dizia a mim mesmo que estava sendo sensível, que era apenas o favoritismo natural que surge quando um filho é mais fácil de se gabar do que o outro. Fiquei de cabeça baixa, trabalhei, limpei, paguei o aluguel e mordi a língua. Naquela tarde, entrei pela porta dos fundos, com os braços cheios de sacolas de compras. A casa estava estranhamente silenciosa, sem TV ligada, sem Rodrigo, apenas o som baixo de vozes na cozinha. Imaginei que não tinham me ouvido entrar. Então, ouvi a voz do meu pai. Às vezes eu queria que o Rodrigo fosse nosso único filho. Eu parei, congelei no corredor como um fantasma assombrando o piso laminado. Meu estômago revirou, mas parte de mim, algum fragmento ingênuo e esperançoso, presumiu que ele estava brincando, que viria uma piada em seguida. Algo como: "Mas a vida seria sem graça, né?" Mas então minha mãe falou. "Eu sei o que você quer dizer", disse ela, casual. "É simplesmente mais fácil. Ele não é tão carente emocionalmente, não é tão dramático." E então eles riram. Não foi apenas um risinho, foi uma risada real, do tipo que preenche a sala e ecoa nas paredes. Fiquei parado ali por 3 minutos. Eu contei. Fiquei ali, segurando a sacola de compras, até que o plástico começou a cortar meus dedos e os ovos começaram a suar no papelão. E então me virei silenciosamente, como se nunca tivesse entrado. Abri a porta, voltei para a luz do sol e saí sem fazer um som. 3 meses se passaram antes que eles notassem que eu tinha ido embora. Eu não bati portas, não escrevi um bilhete dramático, não postei nada online nem deixei rastros. Eu simplesmente desapareci. Saquei os R$ 1.200 restantes da minha conta corrente, usei para comprar uma passagem de ônibus só de ida para uma cidade a 3 horas de distância, onde meu amigo de faculdade, Felipe, morava. Ele me devia um favor. Não nos falávamos há meses, mas quando liguei e perguntei se podia dormir no sofá dele por um tempo, ele nem hesitou. Disse: "Pode vir." Eu disse que precisava de um recomeço. O que eu não disse foi o porquê.
As primeiras noites foram difíceis. Eu me sentia como um fantasma. Ficava checando meu celular como se estivesse esperando uma mensagem dizendo: "Onde você está?" ou "Está tudo bem?" Nada. Apenas uma mensagem de grupo do Rodrigo sobre um novo uísque que ele estava provando, e um meme encaminhado da minha mãe sobre gatos que odeiam segundas-feiras. Nem uma palavra sobre mim. O apartamento do Felipe era pequeno e cheirava levemente a roupa velha, mas era quente e ele não fazia perguntas. Ele trabalhava à noite em uma empresa de segurança, então eu tinha um lugar para mim durante o dia. Comecei a pegar bicos, descarregando caminhão, entregando compras, trabalho temporário em um self-storage. Não era glamouroso, mas era suficiente para me manter alimentado e ajudar no aluguel. Abri uma conta poupança em um banco diferente e fiz um novo plano de celular. Reconstruí minha vida do zero, um tijolo de cada vez, em total silêncio. E a parte mais estranha, eu não me sentia triste. Não no começo. Eu me sentia vazio, como se meus membros emocionais tivessem sido amputados e eu ainda não tivesse notado. Fiquei esperando o luto chegar, o pânico se instalar, mas não aconteceu. Não até uma noite, por volta das 2 da manhã, quando Felipe chegou em casa e me encontrou sentado no chão da cozinha com a porta da geladeira aberta, comendo pasta de amendoim com uma colher e chorando tão forte que não conseguia respirar. Acho que foi a pasta de amendoim que causou isso. Minha mãe costumava comprar exatamente a mesma marca, Dourado Crocante. Ficava sempre na terceira prateleira. Vê-la novamente quebrou algo dentro de mim. Contei tudo ao Felipe naquela noite, desde o momento no corredor até a espera de 3 minutos e o som da risada dos meus pais. Ele não disse nada no começo, apenas sentou ao meu lado e me deixou falar. Quando terminei, ele se levantou, fez um café e disse: "Você não vai voltar para lá nunca mais." Eu balancei a cabeça. Eu já sabia disso. Ainda assim, parte de mim se perguntava: quanto tempo levaria para eles perceberem que eu tinha ido embora? 3 semanas? 1 mês? Acontece que levou 3 meses inteiros. E quando finalmente entraram em contato, não foi nem por uma ligação. Foi um e-mail em grupo. Assunto: atualização da família. Abri com o coração disparado, pensando que talvez, apenas talvez, houvesse algum traço de preocupação, alguma pergunta sobre o meu bem-estar. Mas não, era minha mãe, perguntando se alguém tinha planos para o Natal. Ela listou quem traria o quê, pediu para o Rodrigo confirmar se a nova namorada dele viria e adicionou uma linha passiva no final. "Tiago, se você estiver por aí, nos avise." Como se eu estivesse por aí, como se tivesse apenas dado um passeio e me distraído. Aquele foi o momento em que o vazio se transformou em outra coisa. Não exatamente raiva, ainda não, mas o tipo de clareza fria que surge quando você finalmente aceita alguém pelo que essa pessoa é. Não respondi, mas comecei a planejar. Não apenas como ficar longe, mas como garantir que eles nunca esquecessem aquele momento na cozinha. Aquela risada, aquela frase, aquela escolha. E foi aí que as coisas realmente começaram a mudar. Não respondi ao e-mail do Natal, não mandei mensagem, nem abri o e-mail seguinte que vem 1 semana depois com o assunto urgente, maionese ou salpicão. Mas eu vi cada mensagem que enviaram, porque por algum motivo eu não conseguia bloqueá-los. Ainda não. Eu queria saber por quanto tempo eles fingiriam que eu não estava fazendo falta. O Natal veio e passou. Passei em uma lanchonete com o Felipe e alguns amigos dele. Todos nós fizemos uma vaquinha e pegamos o prato feito especial de Natal que eles estavam oferecendo. Fatias de peru ressecado, purê de batata de caixinha e arroz com uva passa. Mas rimos. Conversamos sobre coisas bobas. Eu não me senti como um fantasma naquela noite. E ninguém me perguntou por que eu não estava com a minha família. 1 semana depois, o Rodrigo me mandou mensagem pela primeira vez desde que desapareci. "E aí, mano, tudo certo?" Foi só isso, sem contexto, sem acompanhamento. Fiquei olhando para aquilo por 1 hora inteira antes de deletar. Sem responder, sem bloquear, apenas deletando. Então veio o carnaval.
O grande teste. Eu esperava pelo menos uma ligação naquela época. Talvez até um correio de voz me culpando. Mas não. Outro e-mail em grupo. Planos para o churrasco de feriado completos com um link do Google Sheets para quem entraria o quê? Eu nem fui incluído na planilha. Rodrigo estava encarregado da picanha. Tia Denise tinha os doces. Mãe tinha o acompanhamento. Pai tinha as bebidas. Tiago era invisível. Foi quando percebi. Isso não era um descuido, não era um erro. Essa era a versão deles de um acordo silencioso. Eles estavam fingindo que eu tinha me mudado por causa de um emprego, ou que estava fazendo minhas coisas. Como um vácuo em forma de sol, eles podiam simplesmente selar e guardar em uma prateleira em algum lugar. Então tomei uma decisão. Se eles iam me apagar, eu daria a eles algo que não poderiam ignorar. Comecei a trabalhar em turnos duplos. Guardei cada centavo que podia. Parei de comprar qualquer coisa que não fosse absolutamente necessária. O Felipe me ajudou a imprimir panfletos para trabalho de marido de aluguel freelancer, montagem de móveis, instalação de TV, pequenos reparos. Espalhei pelo bairro e colei em cada mural de padaria e lavanderia em um raio de 15 quilômetros. E lentamente as coisas melhoraram. Minha poupança cresceu. Eu não estava mais apenas sobrevivendo, eu estava acumulando dinheiro. Pela primeira vez em anos, senti que tinha controle, que meu futuro me pertencia. Enquanto isso, as mensagens de casa continuavam esparsas. Janeiro. Espero que esteja tudo bem. Fevereiro. Pai mandou um oi. Rodrigo comprou um carro novo. Março. O aniversário de 80 anos da avó está chegando. Você vem? Ignorei todas até abril. Foi quando recebi o correio de voz. Eu estava consertando uma torneira pingando na casa de um casal de idosos quando meu celular vibrou. Vi a chamada perdida. Mãe. Revirei os olhos e enfiei o celular de volta no bolso. Mas mais tarde naquela noite, algo me disse para checar a mensagem. A voz dela parecia trêmula. Não triste, apenas estranha. Oi, Tiago, espero que você esteja bem. Não temos notícias suas. Sei que as coisas têm sido esquisitas. Talvez tenhamos dito algo errado, mas nós te amamos, ok? Nós amamos de verdade. Só nos avise que você está bem. Houve uma pausa no final, cerca de 5 segundos de silêncio antes da mensagem cair. Como se ela estivesse tentando pensar no que mais dizer, mas não conseguisse. Eu quase cedi. Quase. Mas então me lembrei daquela tarde, das sacolas de plástico cortando meus dedos, o som da risada deles ecoando pelo corredor. E de repente aquele correio de voz pareceu teatro, como uma atriz perdendo a deixa. Não respondi, nem mesmo quando o Rodrigo mandou mensagem 2 dias depois. Você está sendo dramático, volta logo para casa. Isso era o cúmulo vindo dele, especialmente porque, enquanto tudo isso acontecia, comecei a ouvir coisas de antigos vizinhos e amigos de casa. Não diretamente, mas através de posts em redes sociais, através do primo do Felipe que ainda morava na nossa cidade. Coisas como: Rodrigo finalmente conseguiu aquela promoção, ou Rodrigo e o pai foram ao clube de novo, tradição de família. Tradição de família. Eu não era convidado para um passeio em família há anos, não desde que fiz 21 anos e comecei a fazer perguntas sobre por que eu sempre pagava minhas próprias contas enquanto o Rodrigo, de alguma forma, tinha uma conta bancária que se reabastecia magicamente. E agora, aos 27, eu era basicamente um fantasma na linha do tempo deles. Então veio o verdadeiro golpe no estômago. Era um sábado, chuvoso. Eu lembro porque tinha acabado de voltar de desentupir a calha de alguém e meu moletom estava encharcado. Eu estava rolando o Instagram quando vi um post da minha prima Camila. Ela marcou meus pais e o Rodrigo. A foto era uma grande imagem de grupo em um restaurante, todos arrumados. A legenda dizia: tão orgulhosa do noivado do Rodrigo, jantar lindo com a família, #anel, #coração. Noivado. Jantar com a família. Days 1. Com certeza lá estavam eles. Mãe, pai, tio Geraldo, tia Denise, a noiva do Rodrigo, uma garota loira que eu nunca tinha visto antes, e uma mesa cheia de rostos sorridentes. Todos eles.
cada membro da família estendida que sempre vinha para nossos natais e churrascos. E eu, em lugar nenhum. Nem uma menção. Coloquei meu celular no chão, saí de casa, nem peguei um casaco, apenas caminhei até não sentir meus dedos, até que a garoa penetrasse na minha pele e entorpecesse meu rosto, até que meus pulmões parecessem carne viva pelo frio. Aquele foi o ponto de ruptura. Não a conversa na cozinha, não o silêncio, não os 3 meses fingindo que eu não existia. Foi aquela foto, aquela legenda. Eles estavam construindo uma vida, uma família, um futuro, e eu não fazia parte disso, nem como nota de rodapé. Aquela noite eu não chorei, não me enfureci, não gritei para o nada. Escrevi uma carta, não para eles, para mim mesmo. Tinha 5 páginas. Escrevi de uma só vez, à mão. Expus tudo o que eles já tinham dito. Cada vez que me dispensaram, cada vez que o Rodrigo era elogiado por respirar, enquanto eu era criticado por tentar. Escrevi tudo e depois queimei. Não por simbolismo, apenas para me manter aquecido enquanto o aquecedor elétrico estalava no canto. E então fiz um novo plano. Não apenas para seguir em frente, mas para subir. Para construir algo tão intocável, tão inegável que, quando eles finalmente percebessem o que tinham feito, seria tarde demais. A porta estaria fechada, trancada e enterrada sob concreto. E justamente quando pensei que o universo poderia me dar uma folga, eles me deram mais uma reviravolta. Rodrigo ligou, não mandou mensagem, não mandou e-mail. Ele realmente ligou. Era uma terça-feira. Eu lembro porque eu estava no meio do preparo de um macarrão instantâneo quando a tela acendeu. Deixei tocar 4 vezes antes de atender. Tiago, disse ele, com a voz leve, casual, como se nada tivesse acontecido. Sim, eu disse, seco. Ei, cara, quanto tempo sem se falar? Ele riu sem jeito. Então, tenho uma grande notícia. Não disse nada. Vou me casar, ele continuou, em junho. Vamos fazer um esquema na praia. Mãe e pai estão ajudando, vai ser enorme, tipo todo mundo vai. Olhei para a panela de água fervendo. Você quer que eu vá? Eu disse, sem tom de pergunta. Bem, sim, você é meu irmão. Esperei. Ele não disse mais nada. Então perguntei por que agora. Ele hesitou. Olha, a mãe está meio chateada. Você sabe como ela é, emocional. Ela quer a família toda lá. Aham. E o pai, ele está tentando ser tranquilo sobre isso, mas ele sente sua falta, cara. Eu quase ri. Quase. Enfim, ele continuou. Achamos que essa poderia ser uma boa chance para, resolver essa estranheza que está rolando. Resolver? Eu repeti. Você sabe, enterrar o machado. Houve um longo silêncio. Tiago, ele disse. Respirei fundo e soltei o ar. Vou pensar no assunto, eu disse, porque naquele momento eu sabia que eles não tinham mudado. Eles não estavam arrependidos. Eles só queriam uma foto de casamento bonita. E isso foi a maior traição de todas. Eu não fui ao casamento. Eu nunca nem disse não. Depois daquela ligação, deixei os dias passarem, um após o outro, até chegar junho e o casamento na praia ter vindo e ido. Sem confirmação, sem mensagem, sem desculpas, sem culpa, apenas silêncio. E nesse silêncio eu esperava sentir algo. Arrependimento, talvez, ou vergonha, um nó no estômago por não ser a pessoa maior. Mas não senti. O que senti foi um tipo estranho de paz. Uma paz fria e dormente, mas paz de qualquer maneira. Como se eu tivesse finalmente parado de cutucar uma ferida e deixado que ela cicatrizasse. E então veio a queda. Não do tipo dramático. Sem perda de emprego, sem traição de um amigo, sem emergência médica, apenas o tipo lento. O tipo que se infiltra nos seus ossos no silêncio depois que você se afastou de tudo. O tipo que aumenta nos momentos em que você fica sozinho por muito tempo e seu cérebro começa a pregar peças, sussurrando que talvez você fosse o problema, que talvez eles tivessem razão, que se seus próprios pais não sentiam sua falta, talvez você não valesse a pena ser sentido. Parei de sair tanto.
Comecei a recusar os bicos de marido de aluguel. Disse ao Felipe que estava cansado, o que não era mentira, mas não era verdade completa também. Passei cada vez mais tempo no sofá, comendo marmitex e assistindo pessoas no YouTube consertando suas vidas enquanto eu deixava a minha estagnar. E o Felipe, ele era paciente, mas não era bobo. Você tem que levantar a cara, disse ele uma noite, parado na porta com um garfo de plástico e uma embalagem de yakisoba pela metade. Você está nesse moletom há 4 dias. Não respondi. Não conseguia. Apenas olhei para o tapete como se ele tivesse segredos para contar. Você não é eles, ele acrescentou. Você sabe disso, né? Balancei a cabeça, mas não convenceu. Não realmente. Ele suspirou, balançou a cabeça e se afastou. Naquela noite, finalmente me olhei no espelho. Não apenas um relance, eu olhei. Eu estava pálido. Meu cabelo estava uma bagunça. Eu tinha aquele olhar encovado ao redor dos olhos, do tipo que não vem da falta de sono, mas de dormir demais. Meu moletom estava rígido de manchas de gordura e ketchup seco. Eu parecia alguém que tinha parado. Aquele foi o fundo do poço. Não um momento, não um evento. Apenas a percepção de que eu tinha desaparecido da minha própria vida. Na manhã seguinte, tomei banho. Parece pouco, mas pareceu enorme. Lavei o moletom 2 vezes e deixei secar na varanda como uma bandeira de guerra. Fiz a barba, cortei as unhas, comi um café da manhã de verdade. Não salgadinhos ou cereais, mas ovos. Ovos de verdade. E então abri meu caderno. Aquele caderno espiral surrado, onde eu guardava listas de cada habilidade que tinha, cada ideia que já tive para um negócio, cada sonho que adiei porque estava ocupado demais tentando ser o tipo de filho que pudesse ganhar um "Estamos orgulhosos de você". E folheei até a página intitulada Algum Dia. No topo dessa página estavam as palavras: ter algo real, algo meu, algo que eles não possam tirar ou ignorar. Aquilo me atingiu como um soco. Eu não queria apenas escapar dos meus pais. Eu queria construir algo que eles não pudessem negar. Então escolhi a ideia que tinha circulado 3 vezes: marcenaria personalizada e reparos finos. Parecia simples, mas eu tinha uma visão. Não apenas consertar coisas, mas criar coisas. Móveis feitos à mão, reformas residenciais, detalhes em madeira, prateleiras personalizadas, todas as coisas que eu costumava ajudar meu avô a construir na garagem dele antes de ele falecer. Coisas que duravam. Eu não tinha dinheiro para alugar uma oficina, mas tinha 2 mãos, algumas ferramentas e o suficiente na poupança para comprar materiais para um projeto sólido. Então, construí um banco. Levei meu tempo com ele, lixei até ficar liso, queimei um padrão no assento com um pirógrafo velho que encontrei no Facebook Marketplace, dei o acabamento e selei. Postei online com a legenda: feito à mão, personalizado, único. Vendeu em 2 dias, não por muito, apenas R$400, mas pareceu como ganhar na loteria. Então fiz o segundo, desta vez uma mesa de centro. E uma semana depois, alguém me mandou mensagem perguntando se eu poderia fazer um conjunto completo: mesa, cadeiras e prateleiras. Não dormi naquela noite, só ficava pensando: eles querem mais, eles querem algo que eu fiz. Aquele foi o começo da Veio de Dentro. O nome veio de uma conversa boba com Felipe sobre como a madeira tem um veio primário, o que você vê de cara, e depois um segundo veio, mais profundo, mais sutil, visível apenas quando a luz bate do jeito certo. Você é o veio de dentro, disse ele. Eles nunca viram, mas sempre esteve lá. Registrei o nome da empresa, criei um site básico e comecei a fazer os trabalhos no fim de semana enquanto ainda pegava os bicos durante a semana. Foi difícil. Eu estava cansado o tempo todo, mas não estava mais deprimido. E a melhor parte: cada venda, cada cliente, cada pedido personalizado eram meus. Não algo que me foi entregue, não algo que consegui porque alguém ligou ou mexeu uns pauzinhos. Eu conquistei. Eu, Tiago, o garoto que ficou em um corredor ouvindo seus pais rirem sobre como a vida seria melhor se ele não existisse. Aquela risada ecoava cada vez menos a cada dia, especialmente quando abri meu e-mail uma noite e vi isso. Assunto: consulta. Mesa personalizada para presente de casamento.
Mensagem: Olá, encontrei seu site através de um amigo. Seu trabalho é maravilhoso. Gostaria de saber se você faz gravação personalizada. Meu noivo e eu vamos nos casar neste outono e adoraríamos uma mesa personalizada para os presentes com nossas iniciais e data. Deixe-me saber se você está disponível. Assinado, Fernanda Rocha. Fiquei olhando para a tela. Fernanda. Era ela, a noiva do Rodrigo. Ela não tinha ideia de quem eu era. Ela deve ter caído no meu site através de um amigo ou talvez um post compartilhado. Mas o nome, a data do casamento no rodapé do e-mail, eram eles. Senti meu coração na garganta. Não respondi imediatamente. Em vez disso, fui dar uma volta longa ao redor do parque, passando pelas ruas silenciosas e arborizadas, deixando o vento soprar através de mim como se pudesse levar o resto da minha hesitação. Porque aqui estava, o primeiro momento onde eu poderia cruzar a linha que eles traçaram. Não com raiva, não com gritos, mas com provas. Provas de que eu tinha valor, que eu tinha me tornado algo, que eu não desapareci. Eu evoluí. Mas eu também sabia que se dissesse sim, não faria por eles. Não pelo Rodrigo, não pela mãe, nem mesmo para provar um ponto. Eu faria por mim. Para me lembrar de que eu poderia ser o tipo de homem que aparece quando importa, mesmo quando ninguém mais apareceu por ele. Voltei para casa, sentei e respondi. Olá, Fernanda. Sim, eu faço gravação personalizada e seria uma honra ajudar a criar algo significativo para o seu casamento. Parabéns aos dois. Vamos conversar sobre o design? Sem assinatura, sem pista da minha identidade, apenas um nome e um produto. E quando apertei enviar, não me senti mesquinho. Eu me senti poderoso, porque eles poderiam ter me esquecido, mas o mundo não tinha, e eu estava apenas começando. Eu não disse a Fernanda quem eu era, nem no e-mail, nem na fatura, nem mesmo na nota final de entrega. Mantive profissional, caloroso, educado, um pouco distante. Deixei que ela fosse apenas outra cliente, outro nome na planilha que criei para rastrear pedidos e remessas. Mas a ironia não passava despercebida por mim. Ela estava se casando com meu irmão, o menino de ouro, o centro de cada mesa de jantar e porta-retrato. O mesmo cara que uma vez perguntou se eu podia passar lá e consertar o triturador de pia uma semana depois de eu ter me mudado, como se nada tivesse acontecido. E agora ela queria que eu fabricasse a peça central para a mesa de presentes do casamento deles. Só isso já teria sido suficiente para a maioria das pessoas. Ironia suficiente, encerramento suficiente. Mas quanto mais eu trabalhava naquela peça, mais suaves as gravações ficavam. Quanto mais o mogno brilhava sob o acabamento, mais um pensamento ecoava na minha mente como um batimento cardíaco. Eles ainda não sabem quem eu sou. Começou pequeno. Imaginei entregar a peça pessoalmente, observando o rosto do Rodrigo quando me visse. Imaginei minha mãe e meu pai pairando atrás dele, fingindo não encarar. Imaginei o silêncio, o desconforto, as saudações gaguejadas, o "Ah, oi! Nossa, você está ótimo!" Mas a imaginação não era suficiente. Eu queria controle, queria precisão. Não queria causar uma cena. Eu queria escrever o roteiro inteiro e fazê-lo sentar na plateia, com os olhos arregalados, as mãos tremendo, sem ideia do que viria a seguir. Então, comecei a trabalhar. Primeiro, reestruturei a Veio de Dentro como uma empresa formalizada. Eu vinha operando como autônomo, mas agora que os pedidos fluíam constantemente, era hora de oficializar. Preenchi a papelada, contratei um contador de meio período e abri uma conta bancária empresarial. O logotipo passou de um esboço que o Felipe fez em um guardanapo para uma marca limpa e minimalista que eu coloquei em tudo: caixas, notas fiscais, até um carimbo de fogo para cada peça finalizada. Depois, atualizei o site, adicionei depoimentos, organizei um portfólio digital. E isso foi fundamental. Comecei um blog. Não do tipo querido diário. Era sobre contar histórias, fotos das minhas criações, as histórias por trás delas, insights sobre design, e enterrados entre essas entradas, incluí o tipo de post pessoal que as pessoas rolam sem pensar. A mesa que começou tudo. Foi como chamei. Escrevi sobre minha primeira grande encomenda,
Uma mesa de casamento personalizada, gravada com iniciais e uma data. Não mencionei nomes, não postei rostos, mas garanti que os detalhes fossem específicos o suficiente para que qualquer pessoa da família que por acaso caísse naquela página soubesse, lesse e pensasse: espera um pouco, será que... Mas eles não teriam certeza, e esse era o ponto. Enquanto isso, aceitei o pagamento da Fernanda e enviei os modelos de design. Ela escolheu um, comecei a entalhar. Os dias passaram, os pedidos continuaram, e cerca de 2 semanas antes do casamento, recebi uma ligação inesperada. Mãe. Meu dedo pairou sobre a tela. Eu poderia ter deixado cair na caixa postal. Eu deveria ter deixado, mas algo me fez atender. Alô? Ela não falou por 1 segundo. Tiago, ela finalmente disse baixinho, como se não tivesse certeza se era eu. Oi? Oi? Ela pausou novamente. Eu vi o seu blog, o post sobre a mesa. Bingo. Fiquei quieto. Eu não sabia que você estava indo tão bem, ela continuou. Seu pai e eu, nós não tínhamos ideia. Eu quase podia ouvi-la tentando montar as palavras certas. Ela não estava ligando para pedir desculpas. Estava ligando porque a ilusão tinha quebrado. Por anos, eles disseram a si mesmos que eu estava apenas me encontrando, meio sem rumo. Agora eles sabiam que eu tinha um rumo e que ele não os incluía. Estou orgulhosa de você, disse ela. Sorri. Obrigado. Outra pausa. Você virá ao casamento? Lá estava, a armadilha. Eu poderia ter dito sim. Poderia ter concordado em interpretar o bom filho, o parente sumido, o irmão perdoador. Mas eu não estava mais interessado em ser incluído. Eu estava interessado em ser visto. Então eu disse: acho que vou entregar a mesa pessoalmente. Gostaria de garantir que ela chegue em segurança. Ah, disse ela, surpresa. Bem, isso seria adorável. Adorável, meu Deus. Desligamos pouco depois. As 2 semanas seguintes foram um borrão de preparação. Terminei a mesa, arredondei as bordas, selei a gravação, adicionei uma gaveta escondida na parte de baixo, algo que não contei para Fernanda, um pequeno detalhe de design forrado com feltro onde eles poderiam colocar lembranças ou bilhetes. Nessa gaveta, coloquei um envelope selado, sem remetente, sem assinatura, apenas as palavras "Leia após o casamento". Dentro do envelope havia uma carta de uma única página. Dizia: Você não me conhece. Não realmente, mas ouviu falar de mim. Sou aquele que desapareceu. Aquele que a família do seu noivo nunca menciona. E tudo bem, você não me deve nada. Mas esta mesa foi construída pela versão de mim que eles nunca se deram ao trabalho de ver. Aquele que não sumiu. Aquele que se construiu a partir do silêncio. Parabéns pelo seu casamento. Espero que seu casamento seja construído sobre a verdade, não sobre a aparência. Sem raiva, sem chantagem emocional, apenas fatos. Felipe achou que era sutil demais. Você podia jogar uma granada no colo deles, ele disse. Isso parece mais uma tosse discreta no canto da sala. Mas essa era a beleza da coisa. Não era vingança, não no sentido explosivo. Era o equivalente emocional de passar por alguém que costumava te ignorar e ver os olhos dessa pessoa se arregalarem quando ela percebe que você cresceu mais que ela. E só para garantir que o recado fosse dado, tive uma última jogada. Entrei em contato com uma amiga do Felipe que trabalhava com relações públicas local. Ela devia um favor a ele. Perguntei se ela conseguiria um pequeno destaque em um daqueles blogs de estilo de vida online que destacavam artesãos locais e pequenos negócios. Ela disse que sim. O artigo saiu no dia anterior ao casamento. Veio de dentro, como um artesão local transformou dor em propósito. Meu rosto não estava nele, mas minha história estava, levemente editada, suavizada. O blog descrevia como comecei depois de me afastar de uma dinâmica familiar tóxica e como construí algo silenciosamente nos meus próprios termos. O ponto alto? Incluíram uma foto da mesa de casamento bem no centro. Qualquer pessoa da família que lesse aquele artigo saberia exatamente para quem era a mesa,
mas ninguém poderia dizer nada sem admitir a verdade. Que eu era o filho desaparecido, aquele de quem eles riram, aquele que foi embora e construiu algo melhor. Então, quando estacionei no local do evento naquela tarde, com a carretinha acoplada na picape emprestada, não me senti nervoso, senti calma. Usava jeans e uma camisa preta de botão, nada chamativo, sem grande entrada, apenas mais um fornecedor chegando para fazer uma entrega. O manobrista me deu passagem. Fernando me cumprimentou com um enorme sorriso. Ela estava deslumbrante em um vestido de seda prateada com bordados. Você deve ser o Tiago. Meu Deus, a mesa é linda. Obrigado, eu disse sorrindo. Fico feliz que tenha gostado. Eu não fazia ideia de que você era daqui da região, ela acrescentou. Está perfeita, sério. E então, logo atrás dela, Rodrigo. Ele congelou quando me viu, como se tivesse visto um fantasma com um martelo. Mas eu não pisquei. E aí? Eu disse como se não fosse nada. Ele piscou. Você que fez isso. Assenti. Veio de dentro. Esse sou eu. Fernando olhou entre nós. Espera, vocês dois se conhecem? Dei de ombros. Já nos vimos. Rodrigo ainda não tinha falado. Enfim, eu disse. Parabéns aos dois. Deixei uma surpresinha debaixo da mesa para depois da lua de mel. Fernanda se iluminou. Você é um fofo. E com isso, me afastei. Sem drama, sem cena, apenas a expressão no rosto do Rodrigo. Algo entre o pavor e o assombro. E isso, mais do que qualquer discurso, foi o momento em que eu soube. Eles finalmente me viram, e não poderiam mais desver. O casamento em si passou sem incidentes. Pelo menos não do tipo que as pessoas fofocam durante a recepção ou relembram depois nos grupos de mensagens. Eu não fiquei, não demorei. Não fiquei rondando o bar esperando contato visual ou encerramento. Entreguei a mesa, troquei palavras educadas e saí antes mesmo da cerimônia começar. Isso foi intencional. Vingança real, não é barulhenta. Não precisa de testemunhas do momento. Precisa de tempo. Precisa de espaço. Precisa que as pessoas convivam com o que ignoraram até que comece a incomodar. Fui para casa, tomei um banho demorado e dormi por 10 horas seguidas. O tipo de sono que você tem quando finalmente termina algo pesado e o coloca no chão para sempre. As consequências não aconteceram de uma vez, vieram em ondas. A primeira onda bateu 3 dias depois. Rodrigo me ligou. Não mensagem, não correio de voz, uma ligação. Deixei tocar 1, 2 vezes. No terceiro toque, atendi. O quê? Eu disse, sem raiva, apenas seco. Que porra foi aquela? Ele disparou, pulando qualquer saudação possível. A mesa? Perguntei. Você gostou, né? Isso não tem graça, disse ele. A Fernanda encontrou a carta. Recostei no sofá. Ok. Ela ficou mal, ele continuou, confuso. Ela perguntou por que ninguém nunca fala de você. Por que ela não sabia que eu tinha um irmão que construiu a peça central do nosso casamento? Isso soa desconfortável, eu disse. Você nos envergonhou. Não, respondi calmamente. Eu disse a verdade silenciosamente. Vocês se vergonharam sozinhos. Ele ficou em silêncio. Então, a mãe está chorando. Quase ri, quase. Sobre o quê? Perguntei. Ela fica dizendo que não sabia que você se sentia assim, que você estava sofrendo, que se ela soubesse... Ela não sabia, interrompi. Ela me ouviu, ou não ouviu. De qualquer forma, ela escolheu o que era mais fácil. Rodrigo exalou bruscamente. Você não precisava fazer isso. Sim, eu disse, eu precisava. Ele desligou na minha cara. A segunda onda veio da família estendida. Tia Denise me mandou um longo e-mail, não pedindo desculpas, apenas explicando. Explicando como a paternidade é difícil, como ninguém é perfeito, como às vezes coisas são ditas no privado que não devem ser levadas a sério. Respondi com uma única frase. Algumas coisas só importam porque são ditas no privado. Tio Geraldo tentou usar o humor. Mandou uma mensagem dizendo:
Acho que te devemos uma cerveja, garoto. Não respondi. Minha prima Camila, que Deus a abençoe, realmente ligou. Ela não enrolou. Eu não sabia, disse ela. Nenhum de nós sabia. Eles realmente estragaram tudo. Eu sei, eu disse. E isso foi o suficiente. A terceira onda foi a que importou. Mãe e pai pediram para me encontrar. Não imediatamente, levou quase um mês. Um mês de conversas estranhas com parentes. Um mês de olhares de soslaio. Um mês de pessoas perguntando: então, onde está o Tiago hoje em dia? Um mês lendo comentários sobre o artigo sobre a Veio de Dentro, que diziam coisas como: adoro ver pessoas tendo sucesso depois de cortarem famílias tóxicas. Aquela palavra, tóxica, os seguia em todos os lugares. Nos encontramos em um lugar neutro, um café tranquilo no meio do caminho entre o meu apartamento e a casa deles. Cheguei cedo, pedi um café, sentei com as costas eretas e as mãos relaxadas sobre a mesa. Não ensaiei nada, não precisei. Eles chegaram juntos, sentaram como se estivessem em uma reunião que esperavam que terminasse rápido. Minha mãe parecia menor do que eu lembrava. Meu pai parecia cansado. Trocamos amenidades, clima, trânsito, o aquecimento covarde de sempre. Então minha mãe quebrou. Eu não tive a intenção, disse ela. O que você ouviu não foi sério. Não discuti, apenas olhei para ela. Meu pai limpou a garganta. Não sabíamos que você estava sofrendo. Assenti. Esse é o problema. Por anos, continuei, tentei conquistar um espaço nesta família. Não amor, apenas um espaço para ser visto, para ser reconhecido. Quando parei de tentar, vocês não notaram. Quando fui embora, vocês não notaram. Só notaram quando outras pessoas notaram. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Isso não é verdade. É sim, disse suavemente. Você não ligou porque sentia minha falta. Ligou porque viu o blog. Meu pai abriu a boca, fechou. Não estou aqui para punir vocês, continuei. Não estou aqui para gritar. Estou aqui para dizer o que vai acontecer agora. Eles se inclinaram, finalmente ouvindo. Não quero um relacionamento, eu disse. Não agora. Talvez nunca. Eu não odeio vocês. Só não confio mais minha vida a vocês. Minha mãe estendeu a mão para mim. Eu a puxei de volta. Não com crueza, apenas com firmeza. Eu construí algo, eu disse. Não um negócio, um eu mesmo. E não vou entregar isso de volta para pessoas que só o valorizam quando ele parece bem em público. Silêncio. Meu pai assentiu lentamente. Então é isso. Sim, eu disse. É isso. Eles não lutaram contra isso. Essa foi a parte mais reveladora. Nós nos levantamos, eles saíram. Fiquei o tempo suficiente para terminar meu café. A onda final veio meses depois. A Veio de Dentro decolou. Não da noite para o dia, nem viralizou. Apenas um crescimento constante. Boca a boca, clientes recorrentes, encomendas comerciais. Contratei um segundo funcionário, depois um terceiro. Mudei para uma oficina real, com porta de enrolar e meu logotipo pintado na lateral. Uma tarde, enquanto revisava faturas, recebi um e-mail da Fernanda. Ela agradeceu novamente pela mesa. Disse que foi a única parte do casamento que pareceu sólida, real. Disse que a carta a fez pensar, fazer perguntas, ter conversas que ela vinha evitando. Ela não me pediu para intervir, não pediu para eu consertar nada. Ela apenas disse: estou feliz que você existe. E isso foi o suficiente. Nunca me reconciliei com meus pais, não totalmente. Trocamos mensagens educadas ocasionais em aniversários, nada mais. Rodrigo e eu não nos falamos de jeito nenhum. E tudo bem, porque a vingança não foi arruinar a vida deles. Foi me recusar a continuar encolhendo a mim. Eles riram uma vez na cozinha pensando que estavam sozinhos. Eles não estavam e nunca mais estarão. A última vez que passei pela minha oficina à noite, com as luzes brilhando lá dentro, vi meu reflexo no vidro. Não vi mais o garoto no corredor. Vi o homem que saiu pela porta e nunca mais precisou voltar.